Fala, coach de CrossFit! Tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar algumas estratégias de como que você vai montar um plano de aula para os seus alunos alcançarem o tão sonhado Ring Muscle Up. Então, se isso daqui é uma aula muito boa, se você acha que essa aula vai ser muito boa, já espera aí um pouquinho, pega uma caneta, um papel para a gente anotar tudo que vai acontecer aqui agora. Tô esperando, hein? Meu nome é Juliana Cari e eu tenho mais de 20 anos de experiência com ginásticas, tanto na parte de ginástica artística quanto com movimentos ginásticos. Então, se você já é novo aqui nesse canal, já começa curtindo essa aula aqui. E você também que é um pouco mais antigo e que já vem assistindo todo esse conteúdo, dá uma curtida aí também para dar uma ajudada na nossa produção de próximos materiais. Então, olha só, hoje eu vou te ensinar como que você vai montar um plano de aula de Ring Muscle Up. Então, galera, professor, o que você tem que pensar aqui é separar o seu planejamento de aula por blocos. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, quando eu for montar o meu plano de aula, eu procuro um lugar mais silencioso, desativo as notificações do meu celular e aí eu uso uma técnica que ela é chamada Pomodoro. Como é que funciona essa técnica? São 25 minutos de atividade, aonde eu não posso ter distração de nada. É só eu ali, o meu planejamento com as minhas ideias. Acabou esses 25 minutos, eu tenho 5 minutos para relaxar, onde eu posso mexer no meu telefone e responder alguns alunos se necessário. E aí eu volto para esse planejamento de novo por mais 25 minutos até ele ser completo. Então isso daqui é uma ferramenta muito boa. Por isso que eu já vou colocar aqui que ela serve para montar qualquer plano de aula. Então, olha só, Pomodoro. Se você digitar isso aqui no Google, ele já vai te orientar de alguns sites que tem até esse próprio alarme e aí você vai conseguir produzir muito mais materiais, vai ficar muito mais focado nas suas ideias. Então, olha só, o que você precisa pensar aí quando você tem uma aula de Ring Muscle Up? Você precisa pensar nos seus alunos. Que fase que os seus alunos estão hoje? Está na fase iniciante? Está na fase intermediária ou avançado? Normalmente, quando a gente está dando aula dentro de um box de CrossFit, ou então até uma academia que tem os equipamentos, né, do box, a gente tem que pensar em tudo isso. Eu não posso pensar somente em um aluno, porque se eu pensar só em um aluno, o restante vai ficar de lado e com certeza a retenção da minha academia, a retenção do meu produto que eu criei, que é o Ring Muscle Up, vai estar defasado. Meus alunos vão sair, vão reclamar do atendimento, vão reclamar do professor que atendeu, né? Lógico, do atendimento, e, consequentemente, vai espalhar tudo isso para outras pessoas que não vão se matricular na sua academia. Então, quando a gente pensa num plano de aula, precisa unificar o nosso público. Ou seja, eu preciso pensar tanto no iniciante, no intermediário e no meu aluno avançado. Então, eu tenho que fazer um planejamento de aula para cada um. O que eu normalmente faço? Eu começo sempre pelo meu aluno mais avançado. Saindo da base do meu aluno mais avançado, eu consigo escalonar e fazer exercícios mais simples, né? Como se a gente estivesse destrinchando o próprio movimento, né? Então, para isso, na sua escala de exercícios, para cada um aqui, você tem que ter exercícios muito fácil, intermediário, difícil e muito difícil. Por que eu tenho que ter essas escalas de exercícios? Porque isso daqui vai fazer com que os meus alunos, eles evoluam cada vez mais. Então, por exemplo, um aluno iniciante, ele parou num exercício muito fácil, mas ele ainda tem a escala do fácil, intermediário, do difícil, muito difícil para fazer. Mas pode ser que na próxima semana, ou daqui 2 semanas, 1 mês, ele consiga ir para um exercício intermediário. E isso daqui é muito boa para a fase evolutiva do aluno. Não é interessante que ele pule etapas, porque se ele pular alguma etapa aqui do planejamento, com certeza, quando ele virar um aluno intermediário, você vai ter um probleminha aqui. E, consequentemente, se ele virar um aluno avançado, ele vai ter um problema aqui nessa escala, né? Então, você tem que procurar assistir todos os seus alunos e fazer uma escala dos movimentos fácil, muito fácil, intermediário, difícil e muito difícil.
Isso daqui é muito interessante para sua aula. Porém, não dá para a gente separar os alunos no começo, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer um trabalho de mobilidade unificado. A mobilidade, todo mundo faz. Mobilidade. E aqui eu vou colocar um asterisco, de todo mundo faz. Todo mundo faz a mobilidade igual. Por que eu tenho que colocar a mobilidade igual? Normalmente, quando a gente está trabalhando aqui um exercício muito difícil, um Ring Muscle Up, eu tenho que pegar algumas articulações que eu mais utilizo e trabalhar exercícios de fácil compreensão aqui na parte de mobilidade. Então, além de todo mundo fazer, eu tenho que fazer exercícios de fácil compreensão pelos meus alunos, de forma que eu explico, demonstro e depois eles executam e eu olho. Como que eu trabalho essa mobilidade? Eu trabalho a mobilidade sempre com isso daqui, ó, sempre com tempo programado. Por quê? Porque se eu não trabalhar com tempo programado, pode ser que um aluno RX, ele vá muito mais rápido do que um aluno iniciante, né? Então eu costumo usar as contagens. Por exemplo, galera, peguem 2 anilhas pequenas, 2 anilhas grandes, um elástico pequeno. O elástico vocês vão pendurar na barra. Escutaram as instruções? Peguem. Todo mundo pegou, todo mundo se arrumou. Ok, vamos lá, todo mundo preparado? Os exercícios são esses. 10 elevações laterais, 5 pull-downs com o elástico, eu estou trabalhando também a ativação, e 10 exercícios de manguito. Vamos lá? A contagem vai ser minha. Todos preparados? Peguem as anilhas, abre e fecha. E aí todo mundo faz o exercício como se fosse uma grande coreografia. Isso daqui é o mais importante, porque se o aluno não consegue desenvolver uma mobilidade boa, não consegue trabalhar isso daqui, consequentemente ele vai ter alguma disfunção em alguma outra parte da aula, ou então, dependendo do nível que ele tiver, né? Então a mobilidade seria que você encaixasse em todas as aulas, tanto como forma de mobilização da articulação e estabilização também, que são 2 coisas totalmente diferentes, e isso eu já expliquei em algum desses meus vídeos aí. Só você procurar um vídeo de mobilidade, que eu falo sobre a parte de mobilidade e a parte de estabilização articular. Ok, acabado isso daqui, eu faço um aquecimento geral. Então eu vou colocar aqui do ladinho. Aquecimento geral. E o que eu vou ter nesse aquecimento geral? Normalmente a gente coloca exercícios para elevar a frequência cardíaca, causar algum tipo de sudorese, algum suor, né? O aluno já começar a suar aqui e começar a entender os exercícios. Também com o tempo. O tempo, ele é muito importante, além do nosso planejamento, da gente jogar isso nas nossas aulas também. Porque quem nunca encavalou uma aula junto da outra e fica desesperado, quer começar outra aula e não acabou nem a que tá dando? Então é para isso que serve a gente utilizar o tempo, né? E aí, Juliana, o que você faria aqui? Na mobilidade, eu utilizaria aqui, ó, de 5 a 7 minutos. Vou colocar maior aqui. E não passaria disso, não. De 5 a 7. Isso daqui é o mais que eficiente. 5 a 7 minutos, né? Pegou o material, às vezes você chega mais cedo, já deixa o materialzinho ali para os seus alunos. 5 a 7 minutos. Próximo, aquecimento geral, a mesma coisa. É bem rápido, você não precisa ficar, agora a gente vai fazer isso, agora a gente... Não, deixa isso para a parte técnica, deixa o que você for fazer de importante na parte técnica. Tempo, vamos colocar aqui, 5 minutos. Fiz o meu tempinho aqui, ó, de 5 minutos. Mobilidade, já tenho 10, né? Ou mais tempo. Acabou isso daqui? Eu acho essa daqui a parte mais importante da minha aula. Por que que é mais importante? Porque a maioria dos movimentos, tanto de CrossFit quanto os movimentos ginásticos, eles precisam da força do nosso core. É aonde está a explosão do nosso corpo. Então, se eu não trabalho isso daqui, não adianta nada eu vir para uma parte técnica. Talvez ela fique defasada. E não é isso que a gente quer. A gente quer a aula sempre complementando a outra. Então, olha só o que eu faço. Por exemplo, eu gosto de trabalhar o meu core fazendo uma ligação com um movimento. Então, vamos lá. Ring Muscle Up, uma sequência de core muito boa, ou um exercício muito bom, seriam os V-Ups. Colocaria aí, ó, 3 rounds,
30 segundos on e 10 segundos off. V-ups, 10 V-ups. Colocaria 5 exercícios de vela, que é você deitar no chão e jogar os pés para cima. E por último, eu faria 10 elevação de pernas com as duas mãos em cima da anilha, jogando o meu corpo para frente dela, porque isso vai me auxiliar na minha transição do movimento de puxada para o de entrada. Então eu vou colocar aqui entradas. Só que o tempo não está sendo comandado por mim, agora é o tempo todo do relógio, né? Aí, por exemplo, isso daqui é um planejamento para um aluno RX, né? Mas um aluno intermediário consegue fazer isso? Consegue. Um aluno iniciante consegue fazer isso? Consegue. Desde que a gente saiba brincar com as variáveis, né? O aluno acabou de chegar, tu vai pedir para ele fazer 10 repetições de V-up? Não. Você vai deixar o V-up mais fácil, vai fazer 8 abdominais remadores, 5 abdominais remadores. Um aluno iniciante, você vai abaixar todas as repetições, por mais que ele consiga fazer. Aí no último round ali, já que ele tá mais cansado, você fala assim, poxa, então vai lá. Conseguiu fazer tudo? Vamos tentar agora fazer aqui a mesma coisa que a galera já tá fazendo. É uma forma de você estimular até o próprio seu aluno, né? A evoluir mais rápido. Então, olha só, se isso daqui tudo tá fazendo sentido para você, compartilha tudo isso. Desde a técnica Pomodoro, compartilha com vários coaches aí que você conhece, vários donos de boxe que você conhece que ainda não sabe planejar muito bem uma aula de Ring Muscle Up. E aí é só brincar com essas estratégias aqui. Acabou com essa parte aqui do core? Agora sim, vai ser a parte que eu planejo todo o meu treino de Ring Muscle Up. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço e por que isso dá certo em todas as minhas aulas. Só um pouquinho. Como eu estudo ginástica há um pouquinho mais de tempo, ligada no CrossFit, eu li muitas coisas e formei a minha própria didática de movimento. Então, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de trabalhar com triângulos, aonde os exercícios eles vão rodando no meu triângulo até eu completar. Rodou, coloco exercícios mais difíceis e assim eu tenho várias programações de Ring Muscle Up para diferentes alunos, né? Então, como uma aula eu preciso trabalhar com todo mundo, vamos formar aqui primeiro aqui, ó. Olha só, isso daqui, galera, é um tripé que vai me ajudar a desenvolver os meus alunos e evoluir também. Então, lembra lá que eu tenho que ter alunos iniciantes, intermediários, avançados, mas eu sempre vou trabalhar com movimentos do avançado e vou tentando escalonar para as outras áreas. Mas isso tem que estar muito descrito e muito bem assimilado na sua cabeça. Você tem que estudar o seu plano de aula, você tem que estruturar, você tem que martelar ali. E se não der certo, numa próxima aula vai dar, né? Então, olha só, isso daqui não vai ser um plano de aula, e sim 3 planos de aula bem legais, que o vídeo vai vir depois desse planejamento. Então, isso daqui é como se fosse a nossa aula 1. Nós teremos ainda a nossa aula 2, explicando como que você vai fazer todos esses movimentos com seu aluno numa argola. Então, olha, presta atenção. O que eu gosto de trabalhar? Aqui é como se fosse o final, né? O êxito do meu movimento. Ó, Ring Muscle Up, né? Aqui, olha só o que eu vou ter? Ring Muscle Up também. Nossa, vai trabalhar o êxito em todos os pontos do seu triângulo? Mais ou menos isso. E aqui, ó, Ring Muscle Up também. Como a base vai ser a que vai construir o meu movimento, eu vou fazer todos os meus educativos de Ring Muscle Up numa argola baixa. Então, vou abaixar todas as minhas argolas e vou trabalhar exercícios muito fácil, intermediário, difícil e muito difícil para todo o público do meu box. Ring Muscle Up com argola baixa. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer uma infinidade de exercícios com argola baixa. Um movimento já para adaptar o Ring Muscle Up com a sua turma é você trabalhar isso daqui, ó.
Inclusive, aqui na descrição do vídeo, ou então aqui nos vídeos aqui laterais, eu mostro um exercício que se chama Skin the Cat, onde eu posso trabalhar desde os meus alunos da fase iniciante até os alunos da fase avançada. E ó, isso daqui seria a primeira coisa que eu faria aqui. Trabalharia o Skin the Cat, que é um exercício que os meus alunos vão gostar de fazer, tem uma fase evolutiva muito boa e até o próprio desafio pessoal de todos eles, né? Tanto do iniciante até o avançado. Então é só você saber escalonar o exercício certo para a população certa e a progressão também. Beleza, fiz o exercício Skin the Cat para alcançar o meu Ring Muscle Up. Aqui é como se a gente estivesse trabalhando a mecânica do meu movimento. Numa próxima aula, eu vou trabalhar isso daqui, ó, na argola baixa e média estatura. Vou trabalhar, não vou mais trabalhar o Skin the Cat, porque eu já desenvolvi na aula 1. Aqui eu vou trabalhar entradas, vou trabalhar exercícios com impulso, com pé no chão e sem pé no chão. Exercícios de entrada com anilha, exercícios de entrada com caixa. Então, olha só, saí de um exercício literalmente simples, né, na primeira semana, ou então na minha primeira aula de ginástica. Na segunda aula, introduzi exercícios do próprio Ring Muscle Up, aonde eu consigo trabalhar tanto com o meu público iniciante até o meu público RX, fazendo algumas adaptações bem interessantes para o exercício ficar bem difícil. Beleza, minha segunda aula tá prontinha, né? A única coisa que eu preciso fazer é o meu alongamento, o meu aquecimento, o meu core, e a minha técnica vai ser essa daqui. E ali, para uma terceira aula, aí sim eu vou começar a utilizar alguns educativos de Strict Muscle Up na argola baixa, de Strict Muscle Up na argola baixa com elásticos. Muitas vezes a gente chega, né, em alguns boxes, quando vai dar oficina, e não acha elástico nenhum. Os donos, né, e algumas pessoas não gostam do elástico, mas eles não gostam por um simples motivo. Eles ainda não sabem como utilizar o elástico de uma maneira tão eficiente, porque se você fizer o exercício de uma maneira errada, o elástico ele vai te prejudicar. E aí você nunca vai descobrir qual que é a real função dele e o que seu corpo tem que trabalhar diante de um exercício diante de algum exercício que a gente precisa trabalhar, né? Ou seja, usar um exercício acessório para um fim de algum movimento, né? Que no nosso caso é Ring Muscle Up. Esses dois exercícios aqui eu trabalharia na argola baixa, né? Aí com aquele aluno iniciante, trabalharia também o Strict Muscle Up ali na força, mas ao invés de trabalhar com elástico, eu trabalharia com impulso, né? Porque não é interessante. Pô, se eu vou passar uma aula de Ring Muscle Up só para um aluno RX, mas ali na minha aula de CrossFit tem N alunos, né? Eu tenho alunos de todas essas formas, de todos os jeitos, né? Isso daqui não significa que é um padrão que a Juliana usa e que você tem que utilizar. Às vezes você pode captar alguma ideia que eu joguei aqui, alguma ideia que eu joguei aqui, alguma ideia que eu joguei aqui, trabalhar em uma aula só, ou trabalhar em mais de 3 aulas. Isso daí diz a respeito a você, né? De como que você vai evoluir os seus alunos. Que isso também faz parte da sua retenção. Ok, aí faria entradinhas na caixa. Esse aqui é super legal. Eu gosto muito de fazer Strict Muscle Up com ajuda. Percebam que eu introduzi aqui todos os movimentos, a maioria, como sendo movimentos stricts. Por que eu bato bastante nessa tecla dos movimentos stricts? Normalmente, eles são movimentos de fácil entendimento, de difícil seu aluno se lesionar. Por quê? Porque não tem nenhum momento, nenhum balanço, nenhuma coisa acontecendo na sua área externa para poder atrapalhar o seu movimento. Por isso que a gente gosta, o pessoal da ginástica aí, os coaches de ginástica, ou até mesmo se você for observar no ginásio de ginástica artística, a maioria dos nossos alunos, eles trabalham sempre a força. Por quê? Evita lesão, aumento de força muscular, aumento da consciência corporal e maior assimilação
do movimento proposto. Eu não estou falando para você que se o aluno não conseguir nunca fazer um Ring Muscle Up, ele vai ficar no strict para o resto da vida. Você pode fazer uma escala de movimentos stricts. Ah, Juliana, como assim? Por exemplo, nas minhas aulas de ginástica, que duram exatamente 5 meses que eu fico ali com os alunos, eu escolho 3 movimentos. Nesses 3 movimentos, no primeiro mês, né, 1 mês e meio aí mais ou menos, 1 mês e meio, a gente trabalha só movimento strict. Por quê? Porque durante esses 5 meses, os meus alunos eles não podem me abandonar. Eles têm que estar muito fortes. E se eu transferir tudo isso daqui dos movimentos stricts aqui lá para o CrossFit, o LPO deles vão melhorar, explosão muscular deles vão melhorar e potência também. Força, evitar lesão, potência, tudo isso vai melhorar aqui com esses movimentos strict. Então a maioria dos meus alunos já sabem, quando eles vão fazer um snatch mal feito e acabou o snatch, eles já sabem exatamente onde eles erraram. Não precisa o coach chegar lá e falar. Lógico, alguns alunos vão precisar, né? Olha, você tá errando isso daqui, então tem que consertar aqui. Tá errando isso daqui, então tem que consertar isso daqui, né? São coisas pontuais. Mas quando a gente começa a entender o nosso corpo, o funcionamento dele em alguns exercícios, a gente não tem dificuldade em fazer um exercício mais complexo, que é o LPO, que a gente utiliza carga externa. A ginástica, a gente domina o nosso corpo, né? O peso do corpo. O LPO, não. O LPO é trabalhando uma carga externa mais o domínio do corpo. Então, eu trabalho 1 mês e meio só de movimentos stricts. Aí, acabou esse 1 mês e meio de strict, eu faço mais 1 mês e meio de muito fortalecimento muscular e mecânica dos movimentos. E o que é essa mecânica, Juliana? Disso aqui tudo que você explicou, o que significa mecânica? Mecânica é a gente trabalhar os exercícios da forma mais básica para quando chegar no exercício principal eu não ter nenhuma dificuldade. Você está falando que eu vou deixar o meu aluno RX de lado porque ele tem que passar pelo básico? Não, você não vai deixar o seu aluno RX de lado. Você vai trabalhar formas evolutivas de cada movimento para o seu aluno RX evoluir da melhor maneira. E isso você vai estar ligado com todos os seus alunos, né? Beleza. Aí, como a minha periodização são de 5 meses, já foram 3 meses aqui, né? Aí, beleza. E nos outros 2 meses que faltam? Eu ainda continuo fazendo o meu trabalho de mobilidade e fortalecimento muscular, mais consistência, onde eu vou jogar mais de uma habilidade do movimento, mais intensidade. Às vezes, as pessoas confundem, né? Não fica muito claro o que é mecânica, o que é consistência, o que é intensidade. Eu vou apagar aqui o quadro e vou colocar cada denominação do jeito certo, de uma fácil compreensão para vocês aí. Então, olha só. Tudo isso daqui vai ser mostrado com uma aula introdutória também. Então, isso daqui é como se fosse a nossa aula número 1. Ainda tem a continuação disso daqui tudo que eu vou mostrar para vocês. Muito tempo atrás, eu tinha muita dificuldade em organizar o meu próprio planejamento de aula. Por quê? Porque eu queria que os meus alunos eles aprendessem tudo muito rápido. Eu estava percebendo que estava tudo errado, que não era daquele jeito que ia acontecer a evolução. Então eu tinha várias ideias, introduzia várias ideias, mas eu não conseguia deixá-las gerando por mais de 1 mês e meio. Então eu sempre estava trocando a periodização, sempre estava trocando os programas de treino, estava sempre refazendo novas coisas e nunca estava dando certo. Os meus alunos eles pararam de evoluir. Então, ou seja, você consegue planejar tudo, aí vê que não está dando certo, aí troca, aí vê que não está dando certo, aí troca e fica frustrado com isso. Então, eu já vou te ensinar. Pega a sua própria metodologia e não encana. Desencana aí um pouquinho. Fica nela até o final, uns 5 meses ou 1 ano, vê o que você fez de errado aí, vê o que você fez de certo e aplica na sua próxima periodização. Inclusive, a gente tem um vídeo falando sobre periodização, como que você vai evoluir seus alunos de uma forma bem concisa. Então, vamos voltar aqui. Mecânica. O que é a mecânica, o que é a consistência e o que é a intensidade. Isso daqui é um básico, que às vezes a gente se confunde, mas ele é bem legal de colocar na cabeça e você nunca mais errar. A intensidade vão ser os movimentos que a gente coloca em alguns complexos e muitos treinos do dia. Então, a intensidade ele quer dizer exatamente
o final do seu movimento, né? A parte final dele, no nosso caso, Ring Muscle Up na argola alta. Tá, aí a mecânica. A mecânica a gente vai introduzir assim, ó, construção do movimento. A mecânica a gente consegue fazer na construção do nosso próprio movimento, né? Então, o que seria isso? Seria aquele skin the cat que a gente fez lá no começo, alguns exercícios com um pouco elástico, com impulso. Esses são exercícios onde a gente treina a construção do movimento. E aqui na consistência é quando a gente coloca mais ou menos de 2 a 3 habilidades do movimento proposto. Então, você montar um planejamento de aula de Ring Muscle Up não é simplesmente você fazer um planejamento de um dia. É você montar o seu mesociclo, o seu macrociclo, a sua periodização de treino da melhor maneira possível, trabalhando um só movimento. Então aqui eu te mostrei como fazer um plano de aula, mas teoricamente hoje nós fizemos 3 movimentos e ficamos sabendo como funciona cada parte de uma aula de ginástica para CrossFit. Então, olha só, se você gostou disso aqui que você viu até agora, se inscreva aí nesse canal, porque só aqui tem material gratuito para você começar a ganhar dinheiro com seus alunos hoje, como que você vai evoluir os seus alunos e ganhar muito dinheiro com isso, de vários movimentos ginásticos, desde um pull-up até mesmo um Ring Muscle Up. Então eu fico por aqui, espero que você tenha gostado, professor. Qualquer dúvida, já deixa aqui embaixo na nossa descrição que eu irei responder para você essa aula ou esse vídeo o mais rápido possível. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.